a mais uma aula da primeira série do ensino médio, com tema de geografia. Estamos aqui na presença do professor Antônio. Tudo bem, professor? Tudo bem, professora Milene. É um prazer estar novamente com vocês aqui para retratar sobre um assunto do primeiro ano do ensino médio. Correto, professora? Muito bem, professor. E hoje nós temos uma temática super bacana, que é a nova ordem mundial e suas diferentes formas de poder. Lembrando que essa é a aula parte 1, então nós teremos aí uma sequência. Antes de dar início à nossa aula, eu gostaria de deixar um recado para os alunos. Olha que bacana, nós estamos aí com as inscrições abertas do PJB. É um projeto super bacana, de parceria aí com a Secretaria de Educação, que é o Parlamento Jovem Brasileiro. Nós estamos com as inscrições abertas até o dia 30 de junho. Então, como que o aluno pode acessar essas informações? Entra no site da Câmara, aí vai ter lá embaixo no site Cidadania, e você vai ter acesso a todos os dados. Lembrando que o PJB é necessário escrever um projeto. Porém, como nós temos até o dia 30 de junho, nós temos tempo suficiente para as inscrições. Tá ok, professor? Muito bom, é sempre bom lembrar a participação de vocês, né? Participem, se inscrevam. É muito legal participar dessas questões aí do parlamento. Vocês acabam tendo um pouco da ideia do que é a questão política aqui no Brasil, né, professor? Então, isso aí é importante vocês participarem. Se inscrevam. Exatamente, professor. Então, fica aí a dica para vocês, alunos. O PJB está com as inscrições abertas. Tem um guia lá super bacana, dando passo a passo, para que vocês consigam se inscrever. Tá ok? Então, agora nós vamos para a nossa aula, né, professor? Vamos lá. Da primeira série do ensino médio. Então, vai aparecer aí para vocês na tela o tema da nossa aula de hoje. A nova ordem mundial e suas diferentes formas de poder, né? Uma aula da primeira série do ensino médio, do primeiro bimestre. No próximo slide, nós vamos ter aí as informações da nossa equipe. Professor Antônio, que está aqui, que é da COPED, do Centro de Mídias, e essa aula ela foi feita com a colaboração das professoras, né? Andréia e Mariana, que também fazem parte da COPED, eu, que sou a professora Milene, e o professor Sérgio, da MIAT. No nosso próximo slide, nós vamos ter aí as informações da nossa aula, qual é a habilidade, qual é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Então, a habilidade do currículo é aplicar o conceito de ordem mundial, considerando as diferentes formas de poder entre as nações. E o tema e conteúdo é geopolítica do mundo contemporâneo, o papel dos Estados Unidos da América e a nova desordem mundial, conflitos regionais e os desherdados da nova ordem mundial. Então, vamos lá, professor, o que nós temos para essa aula maravilhosa de hoje? Então, antes de nós entrarmos aí na questão da nova ordem mundial, né, que é após a Guerra Fria, vamos falar um pouco aí sobre a desintegração da União Soviética. Então, vocês vão ver a introdução aí na tela. Quais são várias as causas da desintegração aí da União Soviética. Mas eu coloquei aí essas daí que eu considero as mais importantes. A primeira delas é a questão do autoritarismo e a centralização do poder. A gente vale lembrar que, no decorrer da história da União Soviética, ela era um império, né, o Império Russo. E com o Império Russo, ele anexou vários territórios no seu continente. Até a questão da Revolução Russa, que acontece em 1917, e posterior a isso, a questão da unificação das 15 repúblicas soviéticas, perfazendo aí a União Soviética. Eu vou deixar até uma pergunta para vocês aí, para vocês estarem pensando, depois eu vou pedir para vocês responderem no chat aí, junto com a atividade que vocês vão fazer. Existe uma sigla que define a questão da União Soviética, que é a URSS. Eu gostaria que vocês respondessem no chat para nós o que significa essa sigla, tudo bem? Já depois dessa questão aí do autoritarismo, nós temos a centralização e a burocracia, né? Essa questão da burocracia ela acontece muito em países estatais, né, que tudo se centraliza no governo. Então, quanto mais a centralização das questões burocráticas, maior é a deficiência do Estado, né? Isso acontecia muito com a União Soviética e acontece com outros países ainda nos dias de hoje. A outra questão é a economia, né? No começo, a economia ela
não era uma economia pujante, apesar de a União Soviética, o governo sempre dar essa impressão. Principalmente porque, durante a Guerra Fria, ela batia de frente com os Estados Unidos, que era a maior potência econômica na época. Então, sempre tinha essa questão aí da bipolarização. Então, do lado nós tínhamos os Estados Unidos capitalista e do outro lado nós tínhamos a União Soviética socialista. Então, até um certo período, né, até o período mais ou menos da década de 1970, né, finalzinho dessa década, ainda a União Soviética conseguia se manter economicamente e associar os seus países aí que faziam parte aí do Pacto de Varsóvia, que era um acordo, né, um acordo militar entre países aí socialistas do leste europeu. Tudo bem? Então essa economia ela começa a ficar estagnada com o passar do tempo. Né? Quando a gente fala em estagnada, na verdade ela ficou obsoleta. Eu sempre dou um exemplo nas aulas da seguinte maneira: quando você vai numa loja, você vai ver dois produtos lá. Você vai ver um carrinho de controle remoto, que é produzido pelos países capitalistas. E do lado você vai ver um carrinho de madeira, que é produzido aí pelos países socialistas. Qual você escolheria? Entendeu? Então, a modernização das empresas, principalmente do Ocidente e dos países capitalistas, né, com evoluções tecnológicas, fizeram com que os países do leste europeu, principalmente a União Soviética, ficasse defasada e estagnada nesse processo industrial, o que ocasionou um déficit econômico muito grande e o passar do tempo, a falta de manutenção desse bloco socialista. Tudo bem? Outro fator que eu acho extremamente importante é a questão da melhoria na educação. Nós sabemos aqui que na Guerra Fria nós tivemos duas corridas entre Estados Unidos e a União Soviética, que é a questão da corrida armamentista e a corrida espacial. Essas duas corridas fizeram um grande desenvolvimento tecnológico desses dois países. Então agregaram muitas influências na questão da educação. Se você tem um desenvolvimento elevado da tecnologia, isso vem da escola, vem das universidades, vem das escolas, e isso era importantíssimo para os soviéticos. Consequentemente, as pessoas começaram a se intelectualizar, a ter melhores informações dos aspectos econômicos e políticos no mundo, o que faz uma geração de conflitos de ideias entre o passado da União Soviética, o presente e o que será do futuro da União Soviética pela defasagem tecnológica das indústrias, porque o governo se preocupava muito com as indústrias de base, principalmente as indústrias armamentistas, indústrias que produziam produtos para esse termo. Tá? A outra questão que foi praticamente o pontapé inicial para a desintegração da União Soviética é a entrada de Mikhail Gorbachev no governo soviético em 1985. E ele implantou duas reestruturações aí que a gente acaba sempre falando. A questão da perestroika. A perestroika é uma reestruturação econômica que foi implantada na União Soviética a partir do governo de Mikhail Gorbachev, ou seja, essa reestruturação econômica implantava privatizações de empresas estatais, a entrada de países, de indústrias e de outras empresas de outros países capitalistas. Então, aos poucos, a abertura econômica começou a ser implantada na União Soviética. A introdução de sindicatos, né, para reivindicar melhores condições para os operários. A outra reestruturação foi a questão aí da glasnost, que é a abertura política. A abertura política ela foi implantada na União Soviética porque havia somente um partido, né, que era o Partido Comunista Soviético, na qual o Mikhail Gorbachev era secretário-geral. Então ele implantou uma abertura começando pelo legislativo e depois foi abrindo todas as questões políticas na União Soviética. Então esses fatores aí fizeram com que outras repúblicas soviéticas entrassem em atrito com a principal república, que era a Rússia. Consequentemente, essa última questão que eu coloquei aí para vocês aí na tela, né, que vocês vão ver aí, são as revoluções dos movimentos separatistas, né, que começam a acontecer não só na União Soviética, como também em outros países, reivindicando a libertação do bloco socialista e também reivindicando separações entre países. Vou dar exemplos da Tchecoslováquia, da Iugoslávia, que eram países com anexações de outros territórios, e aí eles acabaram, consequentemente, projetando essas revoluções e esses movimentos separatistas. Tudo bem, professora? Muito bem. Inclusive, um aluno aqui, o Victor, né?
ele colocou aqui a resposta para aquele questionamento que o senhor fez no início. Ele falou que significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí, professor? Interessante, parabéns, Vitor. Até se antecipou aí na ideia que eu ia passar até para as atividades, até para dar um tempinho para eles responderem, mas você está de parabéns, Vitor, é isso aí mesmo. É a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, é a união de 15 repúblicas aí, né, na qual a principal delas é a Rússia, que é o atual país aí que nós temos aí no continente europeu e também no continente asiático fisicamente, correto? Verdade, professor. Inclusive, assim como o Vitor, você também pode participar da nossa aula através do chat, lembrando que é uma ferramenta super importante, então use com consciência. Coloque realmente o que é pertinente à aula, divida aqui com a gente as suas dúvidas e o que você já sabe, e muitas vezes o que você, aluno, sabe, o colega não sabe. Então, divida realmente o que é pertinente à aula. Né, professor? É importante usar esse chat com consciência, né? O chat é uma forma de vocês estarem aqui na aula com a gente como se fosse uma sala de aula. Lógico, lembrando que nós não estamos, de maneira alguma, substituindo uma aula, né, física. Nós estamos somente complementando o que os professores de vocês ensinam, e, né, estavam ensinando até a questão da pandemia no dia a dia. Então, vocês aproveitem essas aulas para estarem complementando o conhecimento que vocês já vêm aí das aulas que vocês tiveram aí nas suas salas de aula, correto? Muito bem. E agora nós teremos a exibição de um vídeo feito com muito amor e carinho pela professora Mariana, que também compõe a equipe curricular de Geografia da COPED. E nós vamos ficar aí com o vídeo dela e já voltamos. Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Vocês já devem ter visto nessa aula que o mundo pode ser dividido entre Oriente e Ocidente a partir de um meridiano. Mas você sabia que essa divisão já foi feita por questões geopolíticas? Pois é. Vamos olhar rapidinho para a divisão entre Oriente e Ocidente que ocorreu durante a Guerra Fria. Vamos lá? A segunda metade do século XX foi marcada por uma tensão geopolítica entre países com sistemas sociais, políticos e econômicos bem diferentes. O capitalismo, representado nesse momento pelos Estados Unidos da América, e o socialismo, representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como União Soviética. Nesse contexto, as palavras Oriente e Ocidente não significavam uma divisão física, mas sim uma divisão geopolítica. O Ocidente representava os países alinhados aos Estados Unidos e ao sistema capitalista, enquanto o Oriente representava os países alinhados à União Soviética e ao sistema socialista. Algumas dessas associações envolviam acordos oficiais. O lado ocidental criou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou OTAN, uma aliança militar firmada entre países da América do Norte e da Europa. Já no lado oriental, os países socialistas do leste europeu firmaram o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar contrária à OTAN. Além desses países que eram oficialmente aliados dos Estados Unidos ou da União Soviética, a partir desses acordos e alianças militares, havia outros países que estavam mais alinhados com um ou outro sistema. O Brasil, por exemplo, especialmente após o início do regime militar em 1964, era bem alinhado aos Estados Unidos, mas não fazia parte da OTAN. Tudo bem?
Para considerarmos essa divisão geopolítica, é importante lembrar das mudanças que aconteceram na Alemanha no mesmo período. O país, que tinha perdido a Segunda Guerra Mundial, teve o seu território dividido entre as potências vencedoras. O lado oriental ficou sob domínio da União Soviética. Já o lado ocidental ficou sob controle dos Estados Unidos e seus aliados, Reino Unido e França. Até a capital, Berlim, foi dividida e teve um muro construído separando o seu lado ocidental e capitalista do resto da Alemanha Oriental. Nesse período, em que o mundo estava basicamente dividido entre a influência de duas grandes potências, os Estados Unidos da América, do lado capitalista, e a União Soviética, do lado socialista, é o que chamamos de mundo bipolar. É isso. Bastante coisa, não é? Vamos fazer uma atividade de revisão, então, rapidinho. Aqui na tela vão aparecer algumas coisas e você deve tentar identificar onde elas pertenciam durante a Guerra Fria. Se do lado oriental ou do lado ocidental. Vamos lá? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Para aprofundar mais os seus estudos sobre esse tema, vale a pena pesquisar em casa quais são as principais características desses dois sistemas, o capitalista e o socialista. Boa aula e até uma próxima vez. Tchau! Muito bem, estamos de volta. Obrigada, professora Mariana, pela contribuição com esse vídeo maravilhoso. Eu acho que ficou muito claro aí para vocês. Ela fez uma apresentação onde ela conseguiu contextualizar, né, esse momento histórico e geográfico. E agora eu passo para o professor Antônio, que está cheio aí de expectativas. Eu já estou vendo aí que tem um mapa, né, professor? Tem bastante mapa aí para a gente estar observando. Quero agradecer também a professora Mariana aí pela ajuda aí, explicando muito bem e claramente aí como foi, né, a questão aí da Guerra Fria. Né, como vocês já viram aí a questão da Guerra Fria, a desintegração da União Soviética. Agora nós vamos entrar no assunto aí da nova ordem mundial, começando aí com esse mapa que vocês vão observar na tela, que divide o planeta em duas partes latitudinais. Né? Então vamos lá ver lá o mapa. Ela mostra a regionalização socioeconômica, que na realidade essa regionalização ela já tinha sido implantada, né, já no período da Guerra Fria, né, mais ou menos na década de 70, né, meados da década de 70 já haviam feito essa separação dos países do norte como sendo países desenvolvidos, né, e do hemisfério sul sendo considerados aí países subdesenvolvidos. Vocês observam aí a linha, né, que é uma suposta linha do Equador, mas totalmente diferente da nossa linha do Equador, porque eles mostram os países que são países desenvolvidos, que estão lá em rosa, né? E aí nós temos dois países que estão no hemisfério sul, que eles são países desenvolvidos. Então não tinha como fazer uma linha reta, como é a linha do Equador, essa linha imaginária que a gente tem, porque teve que colocar aí a Austrália e a Nova Zelândia como sendo países do hemisfério norte. E na questão aí dos países verdes, são os países subdesenvolvidos, os países aí que tiveram um atraso na industrialização e que boa parte deles ainda fazem parte da economia do setor primário. Né? Vocês vão ver aqui uma tabela, né, caracterizando cada um deles. Então nós temos aí os países do norte, que tem a característica de ser países ricos, desenvolvidos e industrializados. Né? Nós temos muitos deles aí, né, começaram aí na Revolução Industrial e na Segunda Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, que foi na Inglaterra, e depois seguiu aí com outros países desenvolvidos. No sul nós temos os países pobres, subdesenvolvidos ou em processo de desenvolvimento, agrários ou em processo de industrialização. Eu estou citando essas características como eram dadas naquela época. Hoje nós não citamos dessa maneira aí, que até a ONU e outros países consideram como situações aí preconceituosas. Né? A segunda característica dos países do norte são que eles são altamente industrializados, com grandes investimentos em pesquisas científicas. Então são países aí que eles acabam aplicando 3 a 10% do seu PIB
né, em cima de pesquisas e de inovações tecnológicas, diferentemente do que acontece com os países menos desenvolvidos, que acabam pagando dívidas externas, outros pagamentos, né, eles levam esse dinheiro do PIB para outras situações que acabam agravando aí a questão social e econômica do país, né. Então, nos países do Sul, nós temos aí as características que apresentam países recentemente industrializados, que nós temos uma denominação aí de uma sigla que ela é a NIC, né, que é uma sigla em inglês, né, que é de países recentemente industrializados, com alta dependência econômica do setor primário. Além de ter essa questão aí da dependência do setor primário, né, lembrando que o setor primário é o agropecuário, o setor de extrativismo, né, a silvicultura, né, criação de peixes, tudo isso aí faz parte do setor primário. Ele tem a questão das dívidas que tem com os países desenvolvidos, né, principalmente a questão da dívida externa. O Brasil é um claro exemplo deles aí. A terceira característica que nós temos aí dos países do norte é a questão do IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, o IDH dos países desenvolvidos está no patamar de elevado. Diferentemente dos países que são considerados do sul subdesenvolvidos, eles estão aí no IDH, né, no Índice de Desenvolvimento Médio ou Baixo, né? Então, o interessante do IDH, que a gente observa, é que ele dá 3 características na qual ele realmente mostra se o país é desenvolvido ou não. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente fala no aspecto socioeconômico. É o caso do IDH elevado. Então, o índice de educação, o índice de saúde, o índice econômico desses países é extremamente elevado, né? Já os países de médio e baixo, esses índices eles deixam a desejar, principalmente na questão da educação e da saúde, que no IDH ele foi bem estipulado na questão social, que envolve a questão da saúde e da educação. Por fim, coloquei alguns exemplos de países que fazem parte do norte e países que fazem parte do sul. Nós temos aí os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, Reino Unido e França, como sendo aí os principais países que são referências no hemisfério norte, considerados países ricos da época. E nós temos no sul os países da América Latina, da África e da parte da Ásia. Então a gente observa que grande parte dos países fazem parte do hemisfério sul em continentes. Então, quando a gente fala países que pertencem ao sul, países pobres, na verdade a gente fala continente africano, né? A gente fala o continente da América Latina, e tem uma parte da Ásia que está envolvida nessa relação. Quer falar alguma coisinha, professora? Muito bem. Só reforçando que nessa regionalização, o Brasil ele se encontra aí na porção sul, né, professor? Então, nós somos aí um país em desenvolvimento ainda, com atividades voltadas ao setor primário, mas, lembrando, em desenvolvimento, né? Exatamente. Nós estamos aí, infelizmente, né, apesar que hoje a gente não fala mais isso, a gente chama o Brasil de país emergente, né? Só precisa ver de onde que é emergente, né? Tudo bem? Exatamente. E agora nós vamos para uma atividade, né, professor? Vamos para uma atividade. Vai aparecer aí para vocês na tela alguns questionamentos e vocês terão alguns minutinhos para poder refletir e colocar suas contribuições no chat. Então, vai aparecer aí para vocês 3 questões. A primeira, vamos acompanhar aí. No mapa, a Rússia, ex-União Soviética, faz parte de qual grupo? Então, analisando esse mapa que está aí para vocês, né? A atual Rússia, antiga União Soviética, faz parte de qual grupo? A atividade B, observando o mapa, cite 4 países, um de cada continente, que pertença aos países do Sul. Lembrando que é um de cada continente, tá ok? E a atividade C, cite 2 características dos países do Norte e 2 características dos países do Sul. Essa tá fácil, hein, professor? Tá fácil, né? Tá fácil. Então... Acabou de falar. Eu acho que na próxima a gente tem que dar uma dificultada. O que o senhor acha? Vamos facilitar agora para depois a gente começar a dificultar para os alunos acostumarem também com a gente, né? Lembrando que essa atividade, essa habilidade, esse conteúdo cai muito, né, em vestibular, em concurso, então vale a pena prestar bastante atenção nessa atividade. Então vai ficar aí para vocês na tela por alguns minutos essa atividade, já eu e o professor Antônio retornaremos, tá ok? Até daqui a pouco.
Muito bem, estamos de volta. E eu vou aproveitar aqui esse momento para reforçar uma fala do professor Sérgio na nossa última aula, que ele falou um pouquinho sobre o PJB, né, que é um programa super bacana, que é o Parlamento Jovem Brasileiro. Ele está com inscrições abertas até o dia 30 de junho. Então, o aluno que tiver interesse, que é uma iniciativa muito bacana, entra no site da Câmara, tá? Da Câmara dos Deputados, e vai lá na barrinha Cidadania. Lá nós temos um guia do PJB 2020, super bacana, com todas as instruções, inclusive tem um vídeo institucional, se não me engano, de um minuto e meio, algo assim, dando todas as informações. É uma iniciativa muito importante, vale a pena se inscrever, é através de um projeto de lei, né? O aluno ele passa uma semana inteira em Brasília, trabalhando nas iniciativas com outros estados, o que é extremamente enriquecedor, até mesmo para o currículo, né, professor? É uma oportunidade única, né? Perfeitamente. É importante porque engaja vocês na política, vocês vão ter uma noção de como se trabalha, é muito importante. Eu já participei como professor e acho muito interessante. Vocês se inscrevam. Vale a pena, mas façam a inscrição, participem que vai ser importante para vocês. Verdade. Então, só lembrando que as inscrições estão abertas até o dia 30 de junho, tá? Não deixa escapar. Aproveita a pandemia, fique em casa, faça o projeto. E agora, professor, nós vamos para as nossas contribuições aqui do chat, que nós tivemos vários alunos contribuindo aí com as nossas questões. Então, vamos lá, vamos ver o que o pessoal escreveu. Vamos lá. Para nossa questão A, para a nossa primeira questão, eu vou até fazer a leitura da questão aqui para a gente poder ir acompanhando. Vai aparecer para vocês na tela os questionamentos, só para a gente acompanhar. No mapa, a Rússia, ex-União Soviética, faz parte de qual grupo? Aí colocaram como resposta, a maioria dos alunos colocou como norte. E aí, professor? Perfeito. Apesar da Rússia atualmente ser considerada um país emergente como o Brasil, né, ela é considerada aí, por questões de ter um desenvolvimento bélico, né, que vem aí da Guerra Fria, ser considerada aí dos países ricos. Mas lembrando, ele é um país emergente, tá? Não é a mesma coisa dos outros países. Muito bem. Aí, para a questão B, observando o mapa, cite 4 países, um de cada continente, que pertence aos países do Sul. Os alunos colocaram aqui Brasil, Angola, México, África do Sul, colocaram também Índia, Venezuela. E aí, professor, esses países estão corretos? Corretíssimos, né? Cada país aí no seu significado aí no seu continente. Só esqueceram da Oceania, né, professora Milene? Esqueceram. Esqueceram da Oceania. O novíssimo continente, tem um país lá que chama Papua Nova Guiné, né? Faz até uma divisa aí com as ilhas da Indonésia, né? Só que a Indonésia pertence à Ásia e Papua Nova Guiné pertence à Oceania. Perfeito? Exatamente. Até uma coisa importante, porque às vezes quando o aluno vai produzir um mapa, vai trabalhar com um mapa, às vezes ele acha que é uma coisa única, né? Exatamente. E não é. Lembrar disso. E aí, para o nosso último questionamento, cite 2 características dos países do norte e 2 características de países do sul. Olha que bacana, nós tivemos aqui alguns alunos que acertaram em cheio. Um aluno colocou assim, que os países do norte são países desenvolvidos, ricos com IDH alto, e os países do sul são países com IDH baixo, considerados aí pobres. Está certo, professor? Está perfeito. Prestou bastante atenção na aula, isso é importante, né? Os países desenvolvidos são países que têm aspectos, né, de desenvolvimento econômico, alta tecnologia, industrializações. Os países considerados países pobres na época, países menos desenvolvidos, setor agrário, dependência do setor agrário, dependência de políticas econômicas externas. Então, está de parabéns aí quem participou do chat aí, responderam corretamente. Muito bem, professor. Então, gostaria mais uma vez de agradecer os alunos. Utilize essa ferramenta com responsabilidade. E vamos dando início aí vamos dar continuidade, né, professor, à nossa aula. E o que nós temos agora nesse momento? Então, agora nós vamos falar sobre a questão do movimento aí da nova ordem mundial, né? Nós vamos ter aí na imagem de vocês na tela, né, uma imagem que vem do poderio dos Estados Unidos na América, né? Conhecida aí como Pax Americana, né? A palavra Pax é do latim, né? Quer dizer paz, né? Uma suposta paz americana dos Estados Unidos na América Latina. Então vocês estão observando aí os Estados Unidos, né? Apontando a arma aí para os europeus,
né? Isso aí retrata muito a questão da doutrina Monroe, né? Que é a doutrina aí da América para os americanos, a questão do Big Stick. Né? Então, tudo isso aí dando uma referência do poderio americano na América Latina. Ou seja, os europeus não voltam mais a colonizar a América Latina, mas em contrapartida nós temos aí uma dependência econômica dos Estados Unidos. Então, a Pax Americana, ela retrata isso até hoje. Várias doutrinas foram implantadas pelos Estados Unidos, né, em todo o mundo. Né, nós tivemos aí a doutrina Monroe, como eu citei para vocês, no século XIX. Nós temos outras doutrinas, a doutrina de Truman, que foi da Segunda Guerra Mundial. Nós temos a doutrina Bush, que tem a ver com a questão do terrorismo, principalmente com a queda das duas torres gêmeas. Então vejam que os Estados Unidos ele acaba implantando várias doutrinas aí para mostrar essa dominação, entre aspas. Na próxima tela, a gente vai ver aí uma questão de uma ideologia econômica, né? É a questão do neoliberalismo. Né? Essa denominação de neoliberalismo, ele demonstra aí a doutrina econômica, que tem, né, uma participação dos antigos ideais do liberalismo, mas ele diferencia o liberalismo a questão, né, o Estado não intervém, mas ele agencia. Né? Então, o diferencial do liberalismo, né, que aparece muito aí no século XIX e vai até a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, né, ele tem a questão da não influência dos Estados Unidos, a não influência do governo na economia. O neoliberalismo, ele também fala da não intervenção estatal, só que ele tem a questão das agências. Né? Essas agências elas acabam aí fazendo uma regulação econômica no país, principalmente na questão de taxações. Então é o que nós chamamos aí das ANAs, né? Anatel, ANEL, né? A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Elas são agências que regulam a questão aí da cobrança de taxas. O próximo slide que vocês vão ver na tela aí é a questão da multipolarização. Lembra que vocês viram, bipolarização é o domínio aí dos dois países que eram superpotências na época, né? Que eram os Estados Unidos capitalista, a União Soviética socialista. Com a desintegração da União Soviética, começam a surgir vários polos de domínio. Então nós temos a influência dos Estados Unidos na América, diferentemente de outros polos, os Estados Unidos, além de influenciar a América, influencia todo o mundo. Nós temos a influência da Europa, no caso a União Europeia. Lembrando que a União Europeia foi o primeiro bloco econômico a ser, né, instituído a partir do Tratado de Roma em 1957. E nós temos a influência do Japão na Ásia, numa parte da Ásia, principalmente do Sudeste Asiático e da Oceania. Todos esses acordos que nós estamos falando são acordos comerciais, são principalmente influências econômicas, porque o que dita hoje no mundo é a questão da influência econômica. Nós temos a influência bélica, mas o que retrata mais hoje é a questão da influência econômica. E por que eu digo isso? Porque a gente começa a estudar os blocos econômicos, principalmente na década de 80. Vocês vão aí observar na tela, né, nós temos um mapa aí, né, e vários blocos econômicos, aí são alguns deles. Nós temos diversos blocos econômicos que eles surgiram, na realidade, começando pelo Tratado de Roma em 1957, nós tivemos tratados anteriores. Né? Nós tivemos o SECA, né, que era o tratado dos 3 países aí considerados Países Baixos na época da Segunda Guerra Mundial, que é a Holanda, a Luxemburgo, né, que eles chamavam de Benelux, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Depois, em 1957, mais outros países se agregaram e formaram aí a União Europeia, aí, né, com o passar do tempo. E outros blocos, nós temos o Mercosul, né, nós temos o bloco da ASEAN, o bloco da África. O interessante é entender que esses blocos foram formados para combater o domínio econômico no nosso planeta. Tudo bem? Que é uma questão que depois nós vamos ter outras aulas para falar sobre os blocos econômicos. Perfeito, professora? Muito bem, professora. Alguns alunos colocaram aqui se o Brasil faz parte do Mercosul, professor. O Brasil, além de fazer parte do Mercosul, ele é o principal país do Mercosul. Tem que lembrar que o Brasil é considerado o império da América Latina, apesar de todos os seus problemas. Entenderam? Então, o Mercosul ele foi um tratado, que é o Tratado de Assunção em 1991, e o Brasil encabeça, junto com a Argentina, junto com o Uruguai, com o Paraguai e depois, posteriormente, a Venezuela, né, mas ele é o principal país econômico desse bloco econômico aí, né, o Mercosul.
Muito bem. E nós vamos deixar aqui para vocês uma atividade complementar que vai aparecer aí na tela para vocês. Essa atividade é uma atividade de pesquisa para a nossa próxima aula. Então está aí, ó, vamos fazer a leitura em conjunto. Faça uma pesquisa, escreva no caderno o nome dos líderes mundiais que adotaram o neoliberalismo entre as décadas de 1980 e 1990 no século XX, dos seguintes países: Estados Unidos da América, Inglaterra e Brasil. Então vai ficar uma atividade para o início da nossa próxima aula. Pesquise aí quem é o líder, né, que adotou o neoliberalismo nesses países. Certo, professor? Correto. Então faça uma pesquisa, são 3 influentes líderes aí que nós tivemos no mundo aí. Tá? No Brasil nós tivemos aí a introdução do neoliberalismo a partir de meados da década de 90. Então agradecemos aí a participação de todos, né? Lembrando que essa aula aí falou sobre o conceito da nova ordem mundial, dando uma introdução aí na desintegração da União Soviética, que são aulas, que é uma aula que complementa assuntos que vocês já tiveram e que vão ter aí durante a volta aí das aulas. Obrigado e até a próxima, professora. Muito bem, obrigada, professor. Aproveite essa aula, converse com seu professor de geografia. Até a próxima, com mais um tema, tenho certeza aí, espetacular, porque a disciplina de geografia é maravilhosa, né? Não tem como não puxar a sardinha. Gente, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela participação do chat. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.